abençoados e amados da graça de Deus. Estou aqui mais uma vez, amados, para falar para vocês aí sobre um assunto que está muito aí na internet, e o irmão veio me perguntar a respeito desse assunto. O assunto é: o terceiro templo de Jerusalém já está sendo construído, irmão André. E agora? O que o senhor acha disso? Então eu respondi para esse irmão Rogério Barros. Eu expliquei para ele: irmão, eu não acho nada. Eu não acho nada. Tudo que eu ensino, falo, prego aqui é segundo as Escrituras, segundo o Velho Testamento, segundo os livros históricos, Mateus, Marcos, Lucas, João, e segundo as cartas de Paulo, que é o Evangelho do Cristo glorificado. Tudo que eu falo é baseado na Bíblia, no seu conteúdo total. Não é o que eu acho, não é o que eu penso, Mas nós temos várias provas, de que esse templo, na verdade, não está sendo construído. Todos esses vídeos aí da internet são vídeos antigos. Eu consegui um vídeo aqui mais recente, de um amigo aí, de um canal que eu sigo também, e eu vou colocar para vocês aqui, para que vocês possam verem aí sobre esse assunto tão falado nas redes sociais. E tem também uma amiga aí que também tem um canal que viaja muito também. Eu e o irmão André não tem essa possibilidade de viajar assim, mas eles têm. Eu sigo o canal deles, então eu o chamo de amigo. Ela também é um tipo de historiadora, então também ela vai contar um pouco também da história do templo. Depois eu vou mostrar para vocês dentro da Bíblia o que a Bíblia fala a respeito disso. Amém, amado? Peço também aos abençoados aí que me seguem aí, que prestem muita atenção no que vocês vão ver aqui, no que vocês vão ler dentro das suas Bíblias aqui, amém? Para vocês poderem entender isso perfeitamente, sem dúvida. Vou mostrar primeiramente para vocês o vídeo, dessa colega aí, mostrando. Ela vai contar um pouco da história, da história dos templos. Aí vou mostrar para vocês aí. Preste atenção. Bem-vindos ao Instituto do Templo. Esse local foi fundado em 1984 pelo rabino Israel Ariel. E a ideia do lugar é estudar e também ensinar sobre o primeiro e o segundo templo de Jerusalém, mas também eles querem se preparar para a construção do terceiro templo de Jerusalém. Mas antes de a gente falar do terceiro templo, vamos falar do primeiro e do segundo. O primeiro templo foi construído há 3.000 anos, sobre o Monte Moriá, pelo rei Salomão. E as instruções para a construção do templo estão na Torá, na Bíblia. Desde os materiais de construção do templo, o seu tamanho, que utensílios deveriam ser colocados no templo, as roupas dos sacerdotes, está tudo muito bem detalhado. E por isso, graças à Bíblia e também à arqueologia, a gente pode entender como funcionava e como se parecia o templo. Esse templo lindo e colossal vai ser destruído pelos babilônios. E 70 anos depois, ele vai ser reconstruído pelos judeus quando eles voltam do exílio da Babilônia. O templo mais tarde vai ser reformado pelo rei Herodes, mas ele vai ser destruído pela segunda e última vez no ano 70 pelos romanos. E desde então, o povo de Israel vive sem templo. E foi uma mudança gigantesca. O templo era o coração do povo de Israel. Então, abençoados, o que vocês ouviram aí? O que o irmão André sempre tem falado para vocês aqui, e
mostrando dentro da Bíblia, dentro, né, das cartas de Paulo, está falando sobre esse templo. As cartas de Paulo, o livro de Lucas, ele é claro quando fala, né, da destruição desse templo, igual ela falou. Foi destruído definitivamente no ano 70 pelos romanos. É mais correto pelo príncipe Tito, filho do imperador da época, Vespasiano. Tito foi encarregado para isso, para destruir os judeus. Então Tito, em 70, né, essa guerra começou bem antes, né, mas foi em 70, durou até 73, que Tito destruiu toda a cidade de Jerusalém, entrou dentro do templo e destruiu todo o templo, todos os utensílios, né, do templo, como a Aline bem relatou aí, que está registrado aí em 2 Tessalonicenses 2. Vou começar aqui no 1 para vocês, para mostrar uma coisa bem clara na palavra que muitos não conseguem ver. Tessalonicenses 2. Abre suas Bíblias aí e vamos ler aqui junto com o irmão André aí. Amém? Começando no 1. Ora, irmãos, rogo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa união com Ele. Os abençoados precisam entender é que a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, igual Paulo relata aqui aos Tessalonicenses, está relacionada com a queda do templo. Amém? Quando o templo fosse destruído, ali seria a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, como diz Paulo. Amém? Os evangélicos estão esperando a segunda vinda, que chamam no grego segunda parousa, né, de Jesus, e ao Mashiach. Mas, abençoados, a queda desse templo em 70 está relacionada com a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra é bem clara. Amém? Então, esperar Jesus está voltando, ele já veio, abençoado. Ele já veio, já está presente. Só que ele não será como, né, os judeus acham, que muitas pessoas acham, que vai vir em carne e osso, né? Não é assim. Ele veio em espírito e hoje mora dentro de cada um de nós. Amém? Os judeus, nas suas religiosidades, né, no seu tradicionalismo religioso, ainda esperam uma primeira vinda ainda. Nós cristãos evangélicos já acreditamos na primeira vinda. A diferença é que os evangélicos ainda acreditam na segunda vinda. E nós que seguimos a graça de Deus, que nos consideramos cristão, né, fazemos a separação de evangélicos e cristão, para mostrar a diferença da nossa crença. Nós acreditamos que ele já veio na segunda vinda também, porque em Tessalonicense, Paulo está pregando aqui: rogo pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse livro foi escrito provavelmente, né, em 52 depois de Cristo, antes da queda do templo. Amém, amados? Paulo relata para eles e diz que não vos movais facilmente do vosso entendimento, para que eles ficassem firmes, acreditassem, né, naquele dia que seria o dia do juízo. O dia da queda do templo foi o dia do juízo, e nesse dia de juízo, né, o Cristo viria na sua segunda vinda. E Paulo está dizendo: não vos movais facilmente do vosso entendimento, não vos movais do que vocês acreditam, nem vos perturbe, quer por espírito ou quer por, né, pensamentos seus duvidosos. Espírito aqui está no sentido de pensamentos, quer por palavras ou palavras de outras pessoas dizendo ao contrário,
quer por epístola de pessoas mal empregadas, que a pessoa empregar uma palavra mal empregada, um ensinamento mal empregado, confunde a mente das pessoas. Como de nós mesmos, porque entre eles existiam muitos duvidosos ali, e que se cogitava, será mesmo? Será que é assim mesmo? Como hoje ainda é assim. Como se o dia de Cristo já estivesse perto. Não estava perto, abençoado. Então muitos evangélicos usam, mas tá vendo? Como se estivesse perto. Então, não foi aquele dia. Amém? Amados, o que eu falei para você? Que o livro de 2 Tessalonicenses aproximadamente foi escrito em 51 e 52 depois de Cristo. Aí você conta 50, 60, 70, faltava 20 anos para isso acontecer. Eles não poderiam ter a noção de tempo naquela época. Ele não tinha como eles saber, daqui a 20 anos vai acontecer isso. Não tinha como eles saberem. Hoje nós sabemos que já se passou, está registrado na história, então é mais fácil para a gente saber. Naquele tempo eles não tinham essa noção. Por isso o Paulo diz, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Ainda se faltava 20 anos. Entendeu, abençoados? Vamos continuar aqui. Agora no 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, o dia da falta de fé, a falta de fé de alguns, né? E se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Aí vem o sistema religioso, evangélico, dizendo que o homem do pecado, o filho da perdição, é o anticristo. Aí usa essa palavra, né? Dizer que quando o terceiro templo for construído, será, né, o reinado do anticristo, o anticristo que virá, o anticristo como uma personificação, né, de Satanás, do diabo. Não é nada disso, amados. Aqui está falando de um homem, Tito, príncipe, filho do imperador Vespasiano. Foi ele que em 70 invadiu o templo, destruiu toda a cidade de Jerusalém, destruiu o templo, né? Foi Tito. E mais adiante nós vamos ver o que vai se falar dele. É o mesmo que a Aline falou na história que ela contou. É o mesmo que vai estar relatado aqui agora. Agora vai relatar aqui o que ele faria dentro do templo. O qual se opõe, vai dizer que está dizendo que ele vai se opor a tudo, ou seja, se opor à crença judaica, e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou que se adore. Tudo que era usado para adoração a Deus, ele vai se opor contra a crença judaica, e vai se levantar ou se opor contra tudo aquilo que era usado para adorar a Deus, de sorte que se assentará, né, significa que ele se sentirá poderoso como Deus, no tempo de Deus, querendo parecer Deus, né? Querendo parecer Deus significa que ele vai mostrar que ele é Deus. Não é o Deus dos judeus que é Deus, mas ele que é Deus. Deus homem na terra. Mas isso se refere a um homem, Tito, né? O príncipe do imperador Vespasiano, e qual Daniel relata lá. Amém? Depois nós vamos Daniel para mostrar isso para vocês. E Paulo recomenda uma lembrança para eles, que é a mesma lembrança que, né, os evangélicos hoje não têm essa lembrança. Amém? Nós, da graça de Deus, como aprofundamos na palavra, nós entendemos isso. Mas é uma lembrança que Paulo estava falando aos Tessalonicenses, e que
os evangélicos não têm essa lembrança. Eles leem, mas não entendem. Entendeu? Há uma lembrança que deveria se manter até os dias de hoje. Paulo provavelmente estava preso. Segundo Tessalonicenses, é uma carta que ele enviou para as igrejas, né? Provavelmente ele estava preso. Então ele diz: não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Está dizendo, quando eu estava convosco, eu ensinava essas coisas para vocês. Eu mostrava essas coisas para vocês. Eu dizia que essas coisas iriam acontecer. Amém? Não vos lembrais disso? Vocês não estão lembrando que essas coisas iriam acontecer? Que muitos viriam dizendo coisas ao contrário disso, para tirar a vossa fé? Não vos movais tão facilmente do vosso entendimento. É isso que Paulo estava querendo dizer. Amém? Que mantesse aquela crença, aquilo que ele ensinou, e não deixasse nada vos atrapalhar aquele entendimento. Amém? Que viria um dia em que haveria apostasia, haveria falta de fé de muitos. E nessa falta de fé, né, o povo ia se enfraquecer. O povo se enfraquecendo, o que acontece? Se manifestaria o homem do pecado, o filho da perdição. Com o enfraquecimento do povo, da fé do povo, amém? Praticamente a palavra diz que facilitou, apesar do exército romano ser um exército na época, né, um exército muito forte, né? Mas facilitou bastante, porque o povo desanimado, falta de fé desanima. O povo desanimado, né, facilitou bastante a manifestação do homem do pecado, do filho da perdição. Não é o anticristo. Não é o anticristo que virá. Vai ser construído o terceiro templo. Então, o anticristo vai vir, vai destruir o terceiro templo. Não, abençoado. Isso já aconteceu no segundo templo. Amém? Esses fatos aconteceram no segundo templo. Vamos ver o próprio Yahshua, o próprio Jesus falar sobre isso? Acompanhe com suas Bíblias aí. Mateus 24, 1. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Esse templo é o segundo templo. Amém? Ainda não havia sido destruído. Ele foi destruído em 70, lembra disso, né? O rei, na época, Herodes, né, o grande, ele, para conquistar os judeus, num ato político, ele reconstruiu esse templo e disse que, né, ele fez esse templo bem formoso. Então as pessoas estavam todas ali, os judeus, maravilhados com a estrutura daquele templo. Então os discípulos foram ali mostrar, né, para Yahshua, mostrar para Jesus sobre a estrutura do templo. E ele lhe disse: não vedes tudo isto? Toda essa maravilha de obra, de construção que vocês estão aí maravilhados? Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E Yahshua ali, Jesus estava falando, tudo vai ser derrubado. Esse templo vai ser derrubado. Não se apega nele. Não se maravilhe com isso. Ele vai ser derrubado. Como a Aline disse aí no vídeo dela, que o templo era o coração do povo de Israel. E Yahshua está dizendo aqui, não se bote o coração nesse templo. Ele será destruído. Não se apegue a esse templo. Amém? Tem que se apegar nos ensinamentos do Mashiach.
Pena que os judeus não acreditam que seja Yahushua, Jesus. Amém? Pena que eles estão esperando vir ainda. Mas para esse Messias vir, ele tem que cumprir as Escrituras. Jesus cumpriu todas as Escrituras. E tem coisas nas Escrituras que hoje, nos dias de hoje, não terá como ele cumprir. Então, como vai ser esse Messias? Será um falso Messias. Amém, amados? Então, não movai, eu vou falar para vocês, mesma coisa que Paulo disse lá por Tessalonicenses. Não vos movai do vosso entendimento. Não acreditem em falácias de homem. Amém? Não acredite em espíritos, como ele falou, quer dizer, entendimentos. Não acredite em palavras que as pessoas falam e tacam na internet um monte de coisa aí que não tem nada a ver. Em epístolas, porque pega as epístolas e ensinam fora de contexto. Entendeu? Isso que está acontecendo nos dias de hoje. E Paulo está dizendo, não vos movais facilmente o vosso entendimento. Lembra, não vedes? Lembra quando eu vos ensinava isso, vos dizia isso, quando estava convosco? E Yahushua aqui vem de novo e diz, não vês tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, tudo será derrubado. Ele quer dizer, não se apegue a esse templo. Ele tem que ser derrubado. Amém? E por que tinha que ser derrubado? Para que viesse o tempo da segunda parousa, segunda volta do Cristo. Amém? E para que também o seu testamento, né, viesse em toda a plenitude. Que Paulo pregava essa graça. Mas tinha dois pactos, né? Tinha o pacto da graça que o Paulo pregava, mas o povo ainda servia a lei, porque o templo estava erguido. Precisava do templo ser destruído para a graça, né, após 70, fosse confirmada na sua plenitude, fosse ensinada na sua plenitude. Sem dois pactos, sem duas alianças, se debatendo uma com a outra. Como os judeus não acredita que, né, o nosso Messias seja o Messias, ele logicamente não acredita nos discípulos de Jesus. Logicamente, não acreditando nos discípulos de Jesus, de Yahushua, também não lê, né, as epístolas de Paulo, aonde não consegue ter um entendimento das coisas que nós estamos falando aqui. Porque não acreditando no Messias, não tem como acreditar nos seus apóstolos. Está entendendo? 24:3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo, preste atenção, abençoado, diz-nos, quando serão essas coisas? Que coisas? A perseguição, né, dos romanos aos judeus, a tentativa de invadir o templo, amém? Depois iria invadir o templo. Ele disse que era para o povo não ficar na cidade, porque poderiam ser pegos, levados prisioneiros, né? Então ele está dizendo, quando serão essas coisas? E agora o mais importante é que sinal haverá da tua vinda. Que sinal haverá da tua vinda? Então eles já estavam esperando a vinda do Cristo no dia da queda do templo, abençoados. Mas claro que isso só desenhando. Amém, amados? Eles já tinham a ideia de quando fosse destruído o templo, seria a manifestação da segunda parousa, segunda vinda do Cristo. Isso foi lá
no ano 70. Amém? Por isso que a gente falamos que no ano 70 foi a segunda vinda do Cristo. O povo ainda está esperando ele vir. Não, ele já veio. Hoje mora dentro de cada um de nós. Hoje ele não é mais o Jesus Nazareno, o homem. Hoje é o Espírito glorificado. Hoje ele é o Espírito Santo em nós. E Paulo diz: acaso não sabeis que vós sois morada do Espírito Santo? Templo de Deus sois vós. E não sois de vós mesmos, porque foste comprados com alto preço, lá no madeiro abençoado. O dia que o homem nazareno, físico, morreu, ressuscitou o Espírito glorificado, o Espírito Santo, como queiras chamar. Amém? E ele já veio, como Paulo disse, né? E habita dentro de cada um de nós. Os evangélicos ainda esperam a segunda parousia. E os judeus ainda esperam a primeira ainda. Então esse povo está atrasado. Por causa de quê? Do seu tradicionalismo religioso. O mesmo tradicionalismo religioso que quer construir terceiro templo. Amém? Como disse aqui a abençoada Aline, que o templo era o coração do povo, porque o povo se prendeu àquilo ali, se prendeu àquela religiosidade. Olha a palavra do próprio Messias, Yahushua, falando a respeito do templo. Ele, com o diálogo entre os fariseus, ele disse: derribai este templo e em 3 dias o levantarei. E os judeus lá estavam rindo dele, debochando dele e dizendo: em 46 anos foi edificado esse templo, e tu o levantarás em 3 dias? Então ele estava caçoando, estava rindo, estava debochando de Jesus, porque eles falaram que em 46 anos foi construído, e Jesus falou que ia construir, reconstruir em 3 dias, e eles não entenderam nada. E hoje muitos judeus hoje não acreditam no Messias cristão como Messias, porque o Messias prometeu construir templo e não construiu, porque ele prometeu, né, reconstruirei em 3 dias, mas ele não construiu. Mas é por falta de conhecimento deles. Olha só que a palavra diz: mas ele falava do templo do seu corpo. Ele falava do templo do seu corpo. Amém? João 2, 21. Amém? Falava do templo do seu corpo. Templo do seu corpo é a igreja reunida, onde faz a ceia verdadeira, que é o alimento de comer a carne de Jesus. O que é comer a carne de Jesus? É se alimentar dos seus conhecimentos, das suas palavras. Amém? E forma o corpo dele, que somos nós, as igrejas. Cada um de nós somos um membro que formamos o templo de Cristo. Está entendendo? Templo que somos nós. Por isso Paulo disse: acaso não sabeis que vós sois o templo, a casa, a morada do Espírito Santo? Hoje ele habita dentro de cada um de nós. Ele não falou sobre templo físico, mas um templo espiritual. Então ele construiu sim o templo. E não aceita Jesus como o Messias. Estão esperando vir um tal de Messias. O Messias tem que cumprir todas as normas que a lei manda. A lei e os profetas. E Yahushua HaMashiach, Jesus Cristo, cumpriu. O outro Messias que virá, tem muitas coisas que ele não poderá cumprir nos dias de hoje. Então será um falso Messias.
não vos movais facilmente o vosso entendimento. Assim que Paulo disse para aquele povo, e acha aqui, Jesus disse, acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão os muitos. E esse povo está sendo enganado até os dias de hoje. Amém? Abençoado, e sobre o terceiro tempo, não está sendo construído ainda. Ainda é uma coisa política. O poder governamental de Israel ainda não aprovou isso. Nem sei se vai ser aprovado, porque isso é uma vontade dos religiosos judeus, e não do povo em geral, e não do governo de Israel. Fica bem claro isso para vocês. E essa reconstrução desse templo está gerando também, para muitos, vai ser bom por causa do comércio. Muitos estão aprovando essa decisão religiosa por causa do comércio, que vai favorecer muito na parte do comércio também. Talvez por isso o governo possa até decidir a aceitar essa proposta. Já estão fazendo lá, fabricando, né, os utensílios que será do templo, sem previsão. E isso já está gerando comércio desde agora, porque já estão sendo vendidos esses utensílios, já estão sendo vendidas essas réplicas, essas miniaturas, entendeu? E o país está faturando com o comércio dessa história de construção do terceiro templo. Eu vou mostrar para vocês agora um vídeo mostrando esse comércio. Amém, amados? E mostrando que ainda não tem tempo para vocês firmarem na palavra. Amém? E não os movai fácil do vosso entendimento, abençoados. Agora eu vou mostrar esse vídeo aqui, mostrando para vocês que é uma coisa religiosa e comercial. Agora eles vão me matar. Ou eles vão me matar, me crucificar, ou vão me prender. Agora eles vão ficar bravos, porque eu vou mostrar para vocês aqui é o que os homens visam. É dinheiro, é comércio com a palavra de Deus. É isso que os homens visam. É isso que, infelizmente, os religiosos de hoje estão visando. É comércio com a palavra de Deus. Estão mercadejando a palavra de Deus e usando um comércio em cima dessas coisas. Um comércio em cima desse templo, que nem o governo ainda aprovou isso. É uma simples vontade do povo, não de todos os povos, mas de um grupo de povo religioso judaico. Amém? Vejamos o vídeo aí. Se você quiser aprender o idioma hebraico, o idioma sagrado, olha só, curso de hebraico a partir aí do conforto da sua casa, a partir de um método israelense, tá, pessoal? Beleza, pessoal, então vamos lá, preste atenção, agora sim, aqui parado, estabilizado para falar do terceiro templo sagrado de Jerusalém. Se você perguntar para um analista político, por exemplo, a perspectiva... André Leist, eu já gravei com o André Leist, tem um vídeo aqui no canal, e eu me lembro de alguém perguntando o seguinte: André, é possível a construção do terceiro templo que fica exatamente aqui, ó? Essa é realmente há uma previsão, e eu lembro que a resposta dele não há uma previsão do governo, certo? A gente tem que lembrar o seguinte: existe uma diferença entre o que o governo quer e o que os religiosos querem. Existe uma agenda política e existe uma agenda religiosa. Vocês viram ali no Instituto do Templo, eu mostrei para vocês há várias pesquisas que eles fazem, publicação de livro, pesquisa sobre, vamos dizer, a reconstrução do terceiro templo. Só que
há o empecilho mais importante, que é o quê? O local da construção de onde seria o terceiro templo. Aqui nós temos o Domo da Rocha, que vocês conhecem muito bem, que é um local de culto islâmico e fica justamente no Monte do Templo. Então, pessoal, não é uma... apesar das pesquisas que eu mostrei ali em cima para vocês, que estão sendo feitas para, vamos dizer, a construção do terceiro templo, esse não é um assunto fácil de lidar. Esse não é um assunto simples, porque envolve muita coisa aqui, ó. Então aqui nós temos judeus, ali em cima os árabes que oram, ali o local da esplanada das mesquitas, certo? E também aos cristãos aqui. Então olha só quanta gente que vem, ó. É um desafio gravar aqui, pessoal. É um desafio porque vocês veem, tem muita coisa aqui. Então eu espero que eu tenha esclarecido algumas coisas sobre o terceiro templo. Não é um projeto do governo gravar, não é um projeto do governo a construção, certo? Porque isso ia trazer mais problemas ainda do que já tem. Assim, já está complicado, e imagina só se realmente Israel desse início a tudo isso da construção do terceiro templo. Então é bem complicado. Eu espero que eu tenha esclarecido para vocês. Fiquem na paz. Shalom desde Jerusalém, a cidade do grande rei, a todos. Então, abençoado, como vocês viram aí, não tem previsão nenhuma do governo de Jerusalém construir esse templo. Isso é uma vontade do povo religioso, do povo judeu, povo religioso de Jerusalém, não do governo de Jerusalém. Amém? Então, o templo, o rapaz mostrou ali, né? Não tem nenhum templo construído. Esse vídeo é recente. Amém? E o templo não é a vontade de Deus ser construída. É a vontade de um povo, a minoria de um povo religioso. Não é a vontade de Deus construir esse templo. Quando o templo foi destruído, foi justamente para isso. Para o povo parar com o tradicionalismo religioso, parar com a religião em si, né? Parar com a religião em si, para que as pessoas venham servir, né, ao nosso Deus em espírito e em verdade, sem religião, sem oração religiosa, sem sacrifício religioso. Essa é uma das propostas porque o templo foi destruído. Amém, amados? Então a Bíblia é correta, a Bíblia é séria. Tem muitos que acreditam que não é, mas é sério, porque ela condiz tanto com o que está escrito nos versículos, como com a história, como esse rapaz aí que está presencialmente lá em Israel, está mostrando como que é Israel. É um país totalmente ligado ao tradicionalismo religioso. Então, para que o povo pudesse servir ao Cristo, que eles não acreditam que é o Yahshua, que é Jesus, mas como para o povo servir esse Cristo em espírito e em verdade, teria que acabar com esse tradicionalismo religioso, com essa religiosidade, né, religiosa, nesses sacrifícios, orações, né, e mandamentos de Moisés. Por isso nós, pregadores da graça de Deus, estamos aqui ensinando a cada dia para vocês, né, sobre o Evangelho do Cristo, que mostra que nós temos que sair dessa religiosidade para podermos servi-lo a Ele e a Deus, nosso Pai, em espírito e em verdade, porque Ele disse que buscaria adoradores que o adorassem em espírito e em verdade, não na religiosidade, não nas orações religiosas, não no sacrifício religioso. Amém? Então é isso aí, abençoados. Espero que tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado, né? Continue aí se inscrevendo se não são inscritos, enviando pessoas aí para o canal para se inscrever,
Compartilhe nossos links a mais pessoas. Não esqueça de dar seu like. Agradeço a todos vocês. Graças a Deus. Até a próxima. Graça e paz.